Como mudar um relacionamento desgastado? Existe um vasto consenso sobre o perdão ser fundamental para a construção de um casamento saudável. Mas mesmo que muitos tenham essa consciência do valor do perdão, muitos casais têm vivido dias de muita angústia e sofrimento em sua relação. Ao invés de estarem se encorajando mutuamente, muitos maridos e esposas vivem trocando farpas com comentários irônicos feitos com frequência. Seja sincero consigo mesmo. Você tem andado amargurado com seu cônjuge? Ou cheio de alegria e favor? Observe como você tem conversado com seu cônjuge e responda aí do outro lado do vídeo, para você mesmo, qual tem sido o seu estado na grande parte das vezes que conversa com seu cônjuge. E quando vocês têm uma discussão, você é capaz de perdoá-lo rapidamente? Ou parece que as coisas são colocadas debaixo do tapete e se deteriorando a cada vez mais? A relação de vocês de 5 anos para cá, ou se não tiver todo esse tempo, dos últimos anos para cá, tem gerado mais proximidade entre vocês ou afastamento? Segundo uma autora de um best-seller sobre casamentos, chamado Ingrid Tobish, há somente uma coisa mais difícil do que viver sozinho, e é viver com outra pessoa. Mas entenda que o processo mais eficaz para nos tornarmos maduros e resolvidos é o casamento, pois através dele, dos desafios que enfrentamos nele, uma vez que decididos aplicar os princípios da palavra, somos poderosamente transformados e vivemos o melhor dessa vida. Para você enxergar que precisamos muito sair de um relacionamento onde a comunicação é muito superficial e tem percebido um afastamento muito grande entre vocês, e de fato decide caminhar rumo à intimidade e a um relacionamento mais feliz, onde ambos têm prazer em estarem juntos. Você precisa meditar junto comigo nesses princípios que vou compartilhar nesse vídeo. São alertas que estão nas escrituras do que não devemos fazer. E uma vez evitados, a sua relação começa a caminhar para a vitória. Vamos ler o que está escrito em Efésios, capítulo 4, do verso 26 ao 31. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha sobre o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Primeiro ponto é você ter clareza, que é um sinal de maturidade quando nós iramos, mas evitamos pecar. Estar nervoso com uma situação, mas não explodir. Não ser guiado por suas emoções e achismos. E denegrir ou ofender seu cônjuge com suas palavras, mesmo que esteja nervoso. A palavra-chave é irai-vos e não pequeis. Uma das mentiras que muitos contam a si mesmos é de que quando estamos nervosos não conseguem segurar o que vão falar e acabam falando tudo o que está no coração. Por muito tempo eu pensei dessa maneira e isso fez com que eu falasse tantas mentiras na vida da minha esposa e produzindo algumas feridas que fizeram com que ficássemos distantes alguns dias. Mas certa vez tive uma revelação, isso veio através de um ensino de um dos nossos mentores, que me fez abrir os olhos e perceber que temos controle sobre nossas palavras, e principalmente no que diz respeito às nossas reações quando estamos irados, ou seja, podemos nos irar e mesmo assim não pecar. Imagine uma situação, você está em uma casa com seu cônjuge e se inicia uma discussão calorosa, ao ponto dos dois aumentarem o tom de voz e falarem palavras ofensivas um ao outro. E nesse momento de uma discussão, toca a campainha e quando você abre a porta é um parente seu bem querido e que fazia alguns meses que você não via. Seja sincero, qual seria a sua reação de imediato com essa visita?
O normal é agirmos dessa forma. Receber a pessoa e dizer: que visita agradável, que bom que você veio, entre, sente-se, vou servir um café para você. O que quase ninguém faria é dizer: olha, você veio em um péssimo momento, estou nervoso e não quero saber de visita, e bater a porta na cara da pessoa. Sabe o que aconteceu nessa cena? No momento em que estava irado, você decidiu não ferir aquela pessoa querida com suas palavras. Mesmo irado, você tomou uma decisão sensata. Não vou ferir esse meu amigo, esse meu parente, portanto, concluímos que podemos sim aplicar esse princípio perfeitamente com o nosso cônjuge. Saiba, é completamente possível você estar chateado, triste ou até mesmo bravo e aprender a tratar seu cônjuge com palavras gentis, sem ferir a sua identidade. E a palavra de Deus vai mais além. Ela diz que todas as vezes que estamos irados e agimos com base na ira, damos o lugar ao diabo em nossa relação, que diz no verso 27. Você gostaria sinceramente que o diabo, o vosso adversário, aquele que deseja destruir a sua família, seu casamento, sua vida como um todo, tivesse lugar no seu casamento? Tivesse liberdade de influenciar a sua família? Obviamente a resposta é não. Portanto, a chave para que isso não aconteça é não permitir que a ira leve você a falar o que não deve, agir de uma maneira agressiva e impensada. A ira é um sentimento perigoso, pois foi a ira que levou Caim a matar Abel, e que levou Saul a ficar oprimido por demônios e a perder o seu reino. Moisés, infelizmente, foi impedido de entrar em Canaã, que representa o propósito de um crente, a plenitude da vida, porque teve um acesso de raiva, bateu na rocha a qual o Senhor tinha mandado apenas falar. Não se engane, a ira descontrolada pode destruir o seu casamento. Em Provérbios 29, 22, lemos que o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Veja bem, quando não barramos a ira em nossa relação, a palavra diz que ela se multiplica, causando outros problemas, outras discussões. A Bíblia alerta ainda que um abismo nos leva a outro abismo. Uma simplesmente toalha deixada na cama, causando uma discussão, pode levar um casal a se agredir e perder o respeito mútuo. Quando deixamos a ira dominar nossas conversas, damos lugar ao diabo, entristecendo o Espírito Santo de Deus, o qual fomos selados no dia onde fomos salvos. Sabe, se tem algo que pode de fato transformar seu casamento, é o Espírito Santo fluindo com liberdade em nossos corações. Muitos ensinam por aí que o que entristece o Espírito Santo é propriamente o pecado. Mas na nova aliança, aprendemos que o pecado foi vencido. A obra na cruz de Cristo, a obra na cruz de Cristo cravou todos os nossos pecados. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso quer dizer que não pecamos mais? Claro que não. O que a Bíblia ensina é que não precisamos estar mais presos à condenação que o pecado produz. E um agente que muitas vezes é usado pelo diabo para nos prender em relacionamentos cheios de mágoas e ressentimento são as nossas palavras. Palavras torpes são a ação do diabo, influenciando nossas palavras, a fim de destruir o nosso casamento. Não permita isso mais. É bem possível que a situação ruim que esteja passando em seu casamento seja resultado do trabalho do diabo. O propósito de vida dele é encher sua mente com pensamentos torpes a respeito do seu cônjuge. Ele nos leva a colocar uma lente de aumento nas falhas do nosso cônjuge e tornar inexpressível os acertos, nos conduzindo cada vez mais a liberar palavras de morte um ao outro, praticamente um ciclo destrutivo que muitos, quando percebem, já estão a ponto de se separar. A ordenança agora é transmitir graça. E sabe o que significa graça? É favor imerecido. Ou seja, é a pessoa receber aquilo que não merece receber. E isso que Jesus conquistou na cruz por nós. Não merecíamos o seu perdão. Não merecíamos o seu favor. Mas ele se entregou completamente por nós, quando não merecíamos. Agora, sabe como é um casamento transformado e que é blindado de toda adversidade? De toda a crise durante a pandemia, de toda a sorte de males destrutivos que esse mundo caindo produz?
é um casamento onde o casal entende que precisa, ao invés de permitir que o diabo tenha vez em seu matrimônio, fale graciosamente em meio aos conflitos, olhando nos olhos do seu cônjuge. Eu te amo, eu te perdoo, me desculpe por minhas palavras e ações, por exemplo. O fecho para essas situações está em Efésios 4:32, logo em sequência. Leia comigo. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Primeiro passo para restaurar um relacionamento que não anda bem é ser benigno. Ser benigno é diferente de simplesmente ser bom. Ser benigno é decidir ver a situação ou seu cônjuge por um ângulo positivo, sempre esperando o melhor dele. A nossa natureza caída é habituada a esperar sempre o pior. Imagina a situação. Seu cônjuge te liga num momento incomum e diz: Amor, preciso falar sério contigo. Quando chegar em casa, precisamos conversar. Sinceramente, o que viria na sua mente primeiramente? Um pensamento benigno de que vai ouvir ou um maligno? Isso mesmo, o contrário de benigno é maligno. Quando esperamos o mal do nosso cônjuge, estamos dando oportunidade para o diabo lançar setas em nossa mente. E é dessa mesma forma que o diabo mina a relação, sempre nos levando a esperar do nosso cônjuge algo maligno. Agora que você aprendeu, tome uma decisão. Vou conduzir minha mente cativa a Cristo e ser benigno daqui para frente. Outro passo fundamental é ser compassivo. Como diz no verso 32, ser compassivo é ser compreensivo. Todas as vezes que iremos tomar uma decisão de julgar as ações do nosso cônjuge, não podemos avaliar somente com o nosso ponto de vista, mas precisamos aprender a nos colocar no lugar do nosso cônjuge. Se por acaso seu cônjuge chorar, seja compreensivo com ele quando ele se chatear e se exaltar. Seja compreensivo. O apóstolo Pedro nos ensina sabiamente como devemos agir com o nosso cônjuge nessas situações. Olha o que diz: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos misericordiosos e humildes. Está escrito em 1 Pedro 3,8. Quem se coloca no lugar do outro de uma maneira fraternal alcança favor e graça para resolver os conflitos. E por fim, não menos importante, mas poderosamente necessário, seja perdoador. Que o perdão se transforme em seu estilo de vida. Percebe que no verso 32 diz para sermos perdoadores uns aos outros? Ou seja, precisamos enxergar que estamos sujeitos ao erro. Uma atitude arrogante é pensar que nunca podemos trair, mentir ou ferir. Todos estamos no mesmo barco. Somente a graça de Deus pode nos livrar de cair no pecado. E caso caiamos, devemos aplicar o princípio mais poderoso em nossas vidas, que é o perdão. Seja perdoador é decidir ser igual a Cristo. Quando estivermos em uma situação necessária de perdão, precisamos meditar no quanto fomos amados por Deus, pois antes éramos seus inimigos e mesmo assim ele morreu na cruz por nós. Jesus não mediu esforço para nos salvar de nós mesmos, da nossa natureza que resiste a esse princípio. Hoje ainda podemos ter problemas quanto a andar no perdão, mas Deus, por sua infinita graça, decide mesmo assim te perdoar e liberar a sua vida para prosperar. Seja semelhante ao Altíssimo. Perdoe, você mesmo experimentará de liberdade e paz. A Bíblia usa várias palavras diferentes para transmitir o conceito do perdão. Uma delas significa apagar e mostra que Deus apaga o registro dos pecados que cometemos. Veja essa passagem. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Está escrito em Isaías 43:25. Para finalizar, quero entregar para ti uma chave espiritual. Quando perdoamos, experimentamos da promessa de Deus que apaga o registro de dor que nos aflige quando ações do passado, quando eu e você decidimos perdoar genuinamente, Deus em sua infinita misericórdia restaura o sentimento de dor. Pois o que mais condena e pesa no pecado é o fato de olharmos para ele e sentirmos dor. Essa dor, esse veneno é retirado quando decidimos perdoar. Quando tomamos a nobre decisão de agir com graça e não com a lei, decida hoje mesmo perdoar
O conselho que damos é que propicie um jantar a dois e decida verbalmente perdoar cada mágoa e ressentimento que há em seu coração. Uma das chaves que mais produzimos alegria em nosso casamento é o fato de estarmos confinados em casa, mas não permitindo que o diabo tenha lugar em nossa família. Expulse o diabo, perdoe compassivamente e seja feliz.